Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Chegamos no capítulo 6. A batalha de Jericó, na verdade a destruição de Jericó. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 21. E os irmãos acompanhem sua Bíblia. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o zunido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia ordenaram rodear outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém toda prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada. Tanto os homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de Tua Santa Palavra mais uma vez aqui entre nós. Mas necessitamos que o Espírito Santo permaneça trabalhando em nossas vidas, em especial nos dando iluminação para que consigamos entender a Tua vontade. Pai querido, se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente agora, eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim. Antes que mais uma vez o Teu povo seja edificado através de Tua Santa Palavra e o Teu nome glorificado. Em nome do Senhor Jesus que nós clamamos.
Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, chegamos hoje na 5ª mensagem no livro de Josué. Eu estava programado para fazer somente 4 e finalizar no mês de janeiro, mas achamos por bem permanecer nesse livro, que, como toda escritura, obviamente, é edificante para a igreja. Vamos fazer uma retrospectiva, um resumo do que nós vimos até aqui? O primeiro capítulo do livro narra o chamamento de Josué. Após a morte do grande líder Moisés, o Senhor se apresentou a Josué dizendo simplesmente: levanta e atravessa o Jordão. Essa era a ordem. Josué sabia que uma vez atravessado o Jordão, o que viria pela frente seriam muitas guerras, muitas batalhas. A terra prometida era prometida, o Senhor havia lhes entregado, mas ela não viria de forma simples. O Senhor disse a Josué o seguinte: sê forte e corajoso. E por 3 vezes o Senhor repetiu essa ordem. Ser forte e muito corajoso, mas aprendemos que a força e a coragem necessária não era somente por causa dos desafios que eles encontrariam na terra de Canaã, mas o Senhor ordenou a Josué o seguinte: ser forte e corajoso para cumprires, para obedeceres os meus mandamentos quando entrarem na terra que eu vou entregar a vocês. Ou seja, era necessária muita força e muita coragem para permanecer obediente à voz do Senhor. Então, mais do que enfrentar gigantes, mais do que enfrentar guerreiros, mais do que enfrentar adversários, precisamos de força e coragem para permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo quando recebemos as mais grandes bênçãos, como foi a terra prometida. No capítulo 2, passamos pela história de Raabe, e o que nós aprendemos que a maior lição do capítulo 2 não é aquela história do fio de escarlata pendurado na parede ou na janela da casa de Raabe. É importante aquilo, aponta, tem uma simbologia importante, mas o que nós mais aprendemos no capítulo 2 de Josué é como que a graça de Deus é poderosa para pegar uma pecadora como Raabe, a prostituta mais conhecida de Jericó, e transformá-la numa filha de Deus. Raabe, não somente porque ela recebeu os espias de Josué, mas porque o seu coração foi convertido através de tudo que ela ouvira dizer do Deus de Israel. Ela foi poupada quando Jericó foi destruída. Ela passou a ser uma israelita, casou com um israelita, foi tataravó de Davi e entrou na linhagem de Jesus. O que mais, senão a graça de Deus, pode pegar uma terrível pecadora e transformá-la numa mulher pertencente à linhagem do nosso Salvador? Isso aprendemos no capítulo 2. No capítulo 3, nós vimos o Senhor demonstrando todo o seu poder, secando as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse passar com pés enxutos. Algo aproximadamente em torno de 20 quilômetros foi seco. O rio secou para que o povo atravessasse. A maior lição do capítulo 2, a maior lição do capítulo 3 foi o seguinte: é que não foi Israel quem atravessou o Jordão. Não foram os sacerdotes quem atravessou o Jordão. Quem atravessou o Jordão foi a glória de Deus. A ordem era: para onde a arca for, vocês vão também. Foi o Senhor quem atravessou o Jordão. Israel só foi atrás. O povo de Deus só caminhou por onde o Senhor caminhava. No capítulo 4, que vimos semana passada, narra a forma como Israel se preparou para a batalha. Eu disse que uma vez atravessado o Jordão, haveria pelo menos 30 reis que eles deveriam guerrear e destruir. Então, uma vez atravessado o Jordão, eles deveriam começar as batalhas. Irmãos, então vimos semana passada no capítulo 4 a forma que o Senhor ordenou que Israel se preparasse. Preste atenção aqui em mim. E a forma que Israel se preparou para a batalha não foi com guerra, não foi com treinamento militar, não foi com nada disso. Foi com circuncisão e Páscoa. Ou seja, foi com consagração. Antes de começar as batalhas, antes de fazer as estratégias, antes de montar o seu plano de combate, antes de levantar os recursos, antes de se capacitar para a guerra, Israel se consagrou ao Senhor. Aprendemos semana passada que na vida do cristão, a
santificação, a consagração deve preceder as estratégias. Nós temos falhado, temos sido vencidos em muitas batalhas, porque temos esquecido essa prioridade. Temos nos preocupado demasiadamente com a estratégia. Temos nos preocupado demasiadamente com as armas, com os métodos de combate, e nos esquecemos de nos consagrar ao Senhor em primeiro lugar. Hoje, enfim, começam as guerras. Tá igual aquele filme, né, que a gente fica esperando começar logo a batalha e ninguém mata ninguém nesse filme, não acontece nada. É a nossa série de mensagens até hoje. Hoje começa a batalha. A primeira batalha é hoje. Eles vão, enfim, entrar em Canaã. Mas a grande pergunta é, por que, afinal, eles tinham que dominar aquela terra? Por que Canaã, gente? O mundo não era o mundo que é hoje. O que mais havia era terra disponível para o povo de Israel possuir, mas eles iriam possuir justamente uma terra habitada pelos cananeus. Então a pergunta é, por que eles tinham que ganhar? Por que Deus tinha que dar a eles Canaã, justamente Canaã? Para entender isso, a gente precisa voltar na história, e voltar muito à história. Voltar até Gênesis capítulo 9, versículo 20. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 9, 20. Conta um episódio que aconteceu logo após o dilúvio. A Bíblia conta em Gênesis 9, 20 que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha. Ele colheu as uvas dessa vinha. Ele produziu um vinho de qualidade e perdeu a mão na comemoração. O texto diz que Noé, bebendo do vinho, fruto de sua vinha, ele se embebedou, ele se embriagou. E quando ele se embriagou, acontece o que acontece com todo mundo que se embriaga, perde o controle de si. E quando ele perdeu o controle de si, ele passou a dançar nu dentro de sua própria tenda. O texto diz que um de seus filhos, chamado Cã, vendo o pai naquele estado vergonhoso, não apenas se alegrou, achou graça em ver um pai no estado de completa calamidade moral, degradação moral, não apenas achou graça naquilo, mas foi correndo chamar os seus irmãos, Sem e Jafé, para verem também a nudez do pai. Aí o texto fala que a reação de Sem e Jafé foi diferente da de Cã. Cã achou graça com a desgraça do seu pai. Sem e Jafé sabiam que seria abominação contemplarem a nudez do próprio pai. Então eles se empenharam para poupar o pai de tamanha vergonha. Olha o versículo 23 de Gênesis 9. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Olha a preocupação de Sem e Jafé. Cã não apenas achou graça ao ver o próprio pai em um estado vergonhoso, mas além disso, ele se alegrou em contar para os outros que o pai estava naquele estado. Cã não teve respeito, não teve consideração, não teve compaixão do próprio pai. E por isso o texto diz que ele foi amaldiçoado. O versículo 24 aqui de Gênesis 9 diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. Canaã aqui era o filho de Cã. Maldito seja Canaã. Seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou e continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite eles nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Estão entendendo o que houve aqui? Por causa desse ato de Canaã, Canaã foi amaldiçoado de toda a sua, Cã foi amaldiçoado de toda a sua descendência, ao passo que Sem e Jafé foram abençoados por Deus e toda a sua descendência.
A bênção e a maldição proferidas por Noé definiram que os descendentes de Jafé habitariam com os descendentes de Sem, seriam irmãos e formariam um único povo. Mas os descendentes de Cã serviriam aos descendentes de Sem. A descendência de Sem seria abençoada por Deus, enquanto que a descendência de Cã seria rejeitada pelo Senhor. E o que isso tem a ver com o texto de hoje? Tem a ver que de Sem surgiram os povos semitas. Esse nome você já ouviu. De Sem surgiram os semitas, dentre os quais está Israel. E de Cã, através de Canaã, surgiram os cananeus, que habitavam na terra de Canaã. Então o que nós encontramos no texto que nós lemos hoje é o encontro fatal dos filhos de Sem e os filhos de Cã. Os filhos de Sem e os filhos de Canaã iriam se encontrar para que fosse posta em prática as promessas e maldições proferidas por Noé há centenas e centenas de anos antes e que o Senhor referendou. Os filhos de Sem chegaram para fazer os filhos de Cã submissos a eles. E é isso que está acontecendo. Você pode estar pensando agora assim, mas pastor, isso não seria injusto? Não seria injusto? Um povo inteiro, gerações e gerações, pagarem por um ato de pecado de um único homem? Será que uma geração inteira, povos inteiros, podem pagar por causa do pecado de um único homem? Eu te digo, não é injusto por dois motivos. Primeiro, porque os cananeus eram piores que Cã. Os cananeus eram piores que seu Cã. E nós vamos ver isso ao longo da... E em segundo lugar, não era injustiça porque entre os cananeus, o pior dos cananeus, que se convertesse ao Deus de Israel, receberia o escape. O exemplo é Raabe, filha de Cã, mas que se converteu ao Senhor e escapou da tragédia. E para que os filhos de Sem conquistassem as terras de Canaã, o primeiro desafio era Jericó. Aí a gente cai no texto de hoje. Quando os espias de Josué estiveram em Jericó, Raabe os informou que todos os povos de Canaã, não apenas em Jericó, mas todos os povos de Canaã estavam apavorados com a aproximação de Israel. Ou seja, só pelo fato deles ouvirem falar a respeito de tudo que o Senhor estava fazendo, eles já se apavoravam. Mas irmãos, agora, nesse momento era diferente. Raabe tinha dito que todos os povos tinham desmaiado no seu coração pelo que ouviam dizer a respeito de Deus. Mas agora eles viram com os próprios olhos o Deus de Israel secando o Jordão e Israel passando com o pé já seco. Uma coisa é eles ouvirem dizer sobre as maravilhas de Deus. Outra coisa é ser testemunha ocular de um grande milagre que estava acontecendo. Mas como eu disse aqui semana passada, milagre não converte ninguém. Ninguém se converte porque viu milagre, porque viu Deus operando. Ninguém. A fé vem pelo ouvir. E por causa disso, eles não se converteram. No lugar disso, eles sentiram mais medo ainda. Assim começa o versículo 1 do texto que lemos hoje. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Medo. Medo era a palavra de ordem numa das cidades mais fortificadas e protegidas daqueles dias. Jericó era protegida por uma muralha que, de tão larga que era, podia passar um carro em cima dela e ainda havia casas construídas em cima da muralha. Era uma fortaleza impenetrável. Era uma cidade fortificada. Irmãos, quando o texto diz que Jericó estava rigorosamente fechada, era porque não havia nenhuma possibilidade de entrar na cidade. O que chama atenção logo aqui no início do texto é que aquela grande fortaleza, por mais forte que ela fosse, não era capaz de dar tranquilidade para ninguém. Os habitantes de Jericó
lembravam de suas fortalezas, que sempre foi suficiente para protegê-los, mas agora estavam apavorados dentro de Jericó. O texto segue no versículo 2 dizendo o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e seu rei e seus valentes. Irmãos, algumas vezes na Bíblia Deus usava de ironia para falar com os homens, e essa é uma das vezes. Josué olhava para Jericó e o que ele via era uma cidade com muros gigantes, toda fechada, sem a menor possibilidade de entrar. Era o que Josué via. Aí Deus olha para Josué e fala: está vendo? Tá vendo? Olha só para Jericó. Entreguei em suas mãos essa cidade, o rei e os valentes, entreguei para vocês. Josué olha, e o que ele olha é uma cidade fortificada, fechada, impossível de entrar. Se fosse eu no lugar de Josué, eu ia falar para Deus: essa cidade aqui mesmo, é Jericó, que você falou que entregou em nossas mãos, que está entregue em minhas mãos já, Jericó, impossível de penetrar, a maior muralha da região. Lá no versículo 1, como lembramos, Deus tinha dito a Josué que seria necessário muita força e muita coragem para se manter fiel à palavra de Deus. Esse é um dos momentos. Por quê? Porque entre o que Deus falava e o que Josué via, alguma coisa não estava batendo. Deus falava que a cidade estava entregue e vencida. Eu entreguei para vocês essa cidade. E ele olha para a cidade e o que ele vê é uma outra realidade. E de vez em quando isso vai acontecer. De vez em quando acontece isso, inclusive em nossa vida. E quando o que o Senhor fala não combina com o que a gente vê, é necessário força e coragem para acreditar nas palavras de Deus. Pelo visto, Josué acreditava. O Senhor prosseguiu dando ordens. Olha o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E ele segue explicando como seria. Os sacerdotes tocariam um chifre de carneiro, que é o shofar, o popular shofar. Outros sacerdotes conduziriam a arca. Eram preciso 4 sacerdotes conduzindo a arca. Se ele separou 7 para tocar o shofar, eram 11 sacerdotes, os homens de guerra na frente, homens de guerra atrás, saindo do acampamento para rodear a cidade. O Senhor passou todas as instruções. E eu já falei aqui várias vezes que normalmente quando o Senhor falava, o Senhor se revelava a seus filhos, a revelação de Deus é clara, é com riqueza de detalhes. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O Senhor passou todas as instruções. O Senhor estava organizando aqui do versículo 3 ao versículo 5 uma grande procissão cheia de detalhes. Homens de guerra na frente, atrás deles 7 sacerdotes tocando chofar, depois os sacerdotes com a arca da aliança e por fim mais homens de guerra. Israel, irmãos, preste atenção, estava ainda acampado em Gilgal, aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jericó. Então a procissão deveria fazer o seguinte: sair de Gilgal, caminhar 3 quilômetros, rodear a cidade de Jericó, um perímetro aproximado de 10 quilômetros e depois voltar para Gilgal, para o seu acampamento. Fazer isso por 6 dias. No 7º dia, eles iriam sair de Gilgal, rodear a cidade, um perímetro de 10 quilômetros, por 7 vezes. Enquanto caminham, os sacerdotes tocam o shofar, até que depois o povo iria gritar para a muralha vir de alto a baixo. Esse era o plano de Deus, que aos nossos olhos faz sentido zero. Faz sentido nenhum. Não faz sentido esse negócio. Mas Josué transmitiu a ordem de Deus para o povo e eles fizeram exatamente da forma que o Senhor mandara. Todos os dias o cortejo saía do acampamento, rodeava a cidade e voltava para o acampamento. Olha o versículo 14. O versículo 14 diz assim, no texto de hoje: no 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias.
No último dia foi diferente, como eu disse. Ao versículo 15. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia. Rodearam a cidade 7 vezes. Queridos, sem dúvida, foi um lindo ritual. Por 7 dias. Sacerdotes tocando um chofar. Uma marcha do povo de Deus em direção a Jericó, rodeava a cidade e voltava para o acampamento. E no último dia rodearam a cidade 7 vezes. O texto não diz se entre os israelitas alguém duvidou ou não. Não nos dá sequer margem para essa especulação. Aparentemente, os irmãos estavam confiantes que o Senhor faria o que ele disse. Deveria ter habitantes de Jericó no alto da muralha só observando toda aquela movimentação. Imagina o primeiro dia, rapaz, está vindo uma multidão lá de israelita. O que eles têm? Estão tocando chifre de carneiro. Estão trazendo a arca. Aí, de cima, a muralha era muito alta, muito grande, né? E vê o povo rodeando, e depois vão embora. E isso por 6 dias. Para quem estava em Jericó, não fazia o menor sentido. Espera aí, eles vão vir contra nós com chifre de carneiro? Eles vão derrubar essa muralha como? O que estava acontecendo era algo sagrado. Não porque era um ritual em si, mas é porque era uma ordem de Deus. Israel estava cumprindo as ordens do Senhor de forma cabal. E as ordens do Senhor são sagradas para os filhos de Deus. Mas para os de fora não faz sentido algum. É até ridículo. Para os de fora, verem a movimentação dos filhos de Deus é algo ridículo. Não faz sentido. Deveria ter alguém zombando. Deveria ter alguém ridicularizando Israel. É assim que eles vão tomar a cidade? Marchando, tocando chofar, com sacerdotes que eles pretendem tomar a cidade? Mas chegou o momento do Senhor cumprir o prometido e derrubar aquela grande muralha. Depois de obedecida ricamente às ordens de Deus, chegou o momento do povo gritar e a muralha cair. Chegou o momento. Imagina você lá naquele exército. Você estaria ansioso para ver se ia funcionar mesmo na hora de gritar, né? Você está ansioso. Tinha uma ordem. A ordem, preste atenção. Aqui ia ser um processo. Tinha uma ordem de durante o processo ninguém falar nada, todo mundo em silêncio. 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 Eu acho que para a gente o silêncio é mais difícil, né? Mais difícil. Durante todos os 7 dias, todo mundo em silêncio. Não sei se podiam conversar lá no acampamento, mas o processo da caminhada, a procissão, era todo em silêncio, somente o som das trombetas. Mas chegou o momento, enfim, de gritar. Mas mesmo nessa hora, no último instante antes da batalha, como no povo de Deus ninguém faz o que quer, Josué ainda deu as ordens, instruções ao povo. Olha o versículo 16. Temos 4 instruções aqui, do versículo 16 ao 19. Primeiro, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A segunda ordem, no versículo 17. Salvem Raabe, porque nós tínhamos uma aliança com Raabe. O povo tinha uma aliança com Raabe e todos que estivessem na casa de Raabe. No versículo 18, guardai-vos das coisas condenadas, ou seja, vocês vão encontrar nessa cidade coisas que não pertencem a vocês e não irão possuí-las, de forma nenhuma. Em quarto lugar, versículo 19, toda prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e vão para o templo do Senhor. Ou seja, no último momento antes da batalha, ainda havia essas instruções para o povo obedecer. Vamos voltar numa delas ainda hoje. Então, mais uma vez, o nosso Deus interveio na história com grande demonstração de poder.
Versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Poderosamente. Poderosamente. Irmãos, o que foi que fez aquelas muralhas caírem de alto a baixo? O que foi que fez os muros serem demolidos? Foi o grito do povo. O povo podia gritar 1000 anos que aquilo não ia cair. Foi o sacerdote tocando chofar. Eles poderiam tocar chofar 7 anos que a muralha não cairia. O que fez aquela muralha despencar, ruir, de uma hora para outra, foi a poderosa mão de Deus agindo mais uma vez na história do homem, para o bem do seu povo. Quando os espias de Josué estiveram na casa de Raabe, vimos isso no capítulo 2, Raabe já dava demonstração de ser uma mulher convertida, quando ela fez uma confissão de fé dizendo: bem sei que o Deus de Israel é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Raabe compreendia que não havia limites para o Deus de Israel. Raabe compreendia que o Deus de Israel não era um Deus igual aos deuses cananeus, com boca mas não fala, com olhos não veem, com pés e não andam, com mãos e não apalpam, muito menos teriam capacidade de conduzir o povo durante 40 anos pelo deserto, fazer secar o rio Jordão. Os deuses dos cananeus não poderiam fazer isso, mas segundo a própria confissão de fé de Raabe, o Deus de Israel é Deus em cima no céu e embaixo na terra, não há limite. Ele vai por onde ele quer, ele anda por onde ele quer, ele habita onde ele quiser, ele faz o que ele quiser na história da humanidade, e nesse momento ele quis despedaçar a maior muralha que havia naquela região, e assim ele o fez. E assim ele o fez. Há outros textos, ainda aqui em Josué, contando os detalhes de como foi essa batalha. Não vamos passar por esses detalhes hoje. Vamos finalizar aqui no versículo 20. Caiu a grande cidade. Caiu a grande cidade. Queridos, a grande doutrina do texto que nós acabamos de expor não é sobre táticas de guerra. Não é. A gente não pode pegar esse texto e desenvolver uma cultura, uma espécie de liturgia, de ritual, de sacerdote tocando chofar e rodeando cidade. Não é nada disso que o texto está ensinando. Esquece chofar, esquece carregar arca, esquece isso tudo. A grande doutrina do texto que acabamos de expor não é sobre rituais ou procissões. A grande doutrina de Josué capítulo 6 não é sobre marchar, carregar arca e muito menos tocar chofar. Nada disso. A grande doutrina, o grande ensinamento de Josué capítulo 6 é que quando Deus resolve visitar um povo com seu juízo, não há como escapar. Não há. Não há. Muitos, quando conhecem histórias como essa que a Bíblia conta, acusam o Senhor de ser um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus mau, que destruiu cidades inteiras, eliminando populações inteiras, de jovens, adultos, crianças, bebês, todos eliminados. Acusam o Senhor de crueldade, mas não se engane. Em Deus não há injustiça alguma. Os cananeus, irmãos, eram povos terríveis, que por séculos afrontaram a Deus com suas perversidades. Em Canaã se praticava terríveis abominações.
Eles viviam em guerra e se matando cruelmente por séculos. Há séculos que eles afundavam-se cada vez mais em imoralidade. Há séculos que eles praticavam uma das maiores e mais detestáveis abominações que um povo pode cometer, que é sacrificar seus próprios filhos aos seus deuses. E eles faziam isso. Rituais macabros. O sacrifício humano era e ainda é intolerável. Sacrifício humano é o ponto mais baixo da degradação moral e espiritual de uma sociedade. E isso o Senhor abomina, e isso era cometido lá na terra de Canaã. Deus nunca seria injusto em punir alguém, porque ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Ah, pastor, eu aprendi na escola que o homem nasce puro e bom. É o meio que o corrompe. É mentira. O homem nasce terrível pecador. Não precisamos ensinar nossos filhos a fazer maldade. Naturalmente eles fazem. Precisamos ensiná-los, precisamos corrigi-los para fazer coisas boas. Não se ensina a criança a fazer maldade. A criança não mente. Não mente. Criança mente e criança é capaz de outras coisas qualquer. Não é porque ela é diferente de nós, é porque todo ser humano já nasce terrível pecador e não precisa sequer de estímulos para fazer sua maldade. Pelo contrário, precisa de correção desde o início para não se desviar de vez. Não há inocentes diante do Senhor. Nenhum há. Nenhum. Então não há crueldade da parte do nosso Deus. Nós estamos tratando aqui de um povo que por séculos, há séculos, 5, 6 séculos antes desse episódio, quando o Senhor prometeu aquela terra a Abraão, aquela terra já era habitada pelos cananeus. E lá em Gênesis diz o seguinte: a terra estava contaminada por causa dos cananeus. Há mais de 500 anos antes, a terra já estava contaminada por causa do povo que estava na terra. Então, como nós também vimos que o nosso Deus é o Deus de toda a terra, Ele faz o que Ele quiser com a terra que é dele. Aquela terra não pertencia aos cananeus, como também não pertencia a Israel, como terra nenhuma pertence a ninguém. A Bíblia diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele há. Ninguém é dono de nada. O nosso Deus pega o que é dele e dá para quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. No caso, a terra que era habitada pelos cananeus, que afrontaram abertamente o Senhor por séculos. Mas escute, como ninguém afronta o Senhor para sempre, ninguém pode viver para sempre como se Deus não existisse. Ninguém pode viver para sempre como se não existisse um Deus no céu governando a história da humanidade. Uma hora o Senhor visita homens e mulheres, seja lá quem for, com seu juízo para colocar um ponto final numa trajetória de perversidade. Foi assim com Jericó, foi assim com os outros povos de Canaã e pode ser assim inclusive conosco. O Senhor nos visitar com juízo para pôr um termo em nosso trajeto de perversidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos em Josué, capítulo 6. É que ninguém afronta o Senhor para sempre. Ninguém afronta o Senhor para sempre. Não existe terreno neutro em se falando de Deus. A Bíblia chama todos aqueles que não nasceram de novo em Cristo Jesus de inimigos de Deus. Paulo fala que são naturalmente inimigos de Deus, filhos da ira, ou seja, destinados à ira. A gente tem uma ideia esquisita, uma ideia infantil do primeiro pecado. Na nossa cabeça, quando o pecado entrou na história da humanidade, Deus ficou chateado com o homem. Não é assim que a gente pensa? A gente conta sempre para nossos filhos. Fala, tudo bem, Adão pecou e Deus ficou triste, Deus chorou, Deus falou, Adão, não esperava isso de você. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a partir do primeiro pecado, o homem e Deus tornaram-se inimigos.
A humanidade não sabe, mas são inimigas de Deus. Deus é seus adversários. Ao menos que o Senhor Jesus reconcilia-nos com o Senhor, permaneceremos adversários de Deus. Então a primeira grande lição aqui é essa, ou seja, a grande lição do capítulo 6 é justamente essa, que o Senhor vai visitar e visita assim com o seu juízo aqueles que o afrontam abertamente e o faz da forma que ele quiser. Mas ainda outra importante lição nesse texto. Também aprendemos em Josué 6 que os que confiam no Senhor têm vitória garantida. Preste atenção, são todos? Não. Os que confiam no Senhor têm vitória garantida. Mas a vitória é garantida não porque temos força, ou estratégias, ou bons soldados, ou melhores armas, nada disso. A vitória do povo de Deus é garantida porque é o Senhor quem batalha as suas guerras, somente por causa disso. No início do texto, vimos o Senhor falando a Josué o seguinte: eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha que fabuloso. O Senhor não chegou, olha só, pense que Deus seria esse se chegasse para Josué o seguinte: Josué, eu tenho um plano, se tudo der certo, sabe, se tudo funcionar da forma que eu estou pensando aqui, vocês vão ser vitoriosos. Tá bom? Mas aqui, depende aqui de alguns fatores, depende do clima, do tempo, eu não sei como é que eles estão armados, imagina Deus falando isso. Eu não sei como é que eles estão armados lá do outro lado da muralha. Baal falaria isso. Os deuses dos cananeus falariam isso. Os falsos deuses da atualidade agiriam assim. Mas o Deus de Israel chega para Josué e fala: aí, ó, pode ir porque eu já entreguei eles a vocês. Está tudo certo. Está tudo resolvido. Está tudo do jeito que o pessoal não gosta, a palavra que o pessoal não gosta, está tudo determinado. Porque quem governa a história já determinou todas as coisas. Os homens de Israel não tinham forças para destruir um muro. Os sacerdotes não tinham forças para destruírem um muro. Eles poderiam tocar o chofar por 1000 anos, que nada iria acontecer. Eles poderiam rodear a cidade por 7.000 vezes, que nada iria acontecer. Quem sabe não era essa a intenção de Deus? Mostrar ao povo que tudo que eles podiam fazer era insuficiente para garantir a vitória. De repente era essa a principal lição, né? O que nós podemos fazer, pai? Vocês podem andar e rodear a cidade. Faz isso. Toca o chofar e depois dá um grito na hora que eu falar. Só isso que vocês podem fazer. Tudo que vocês podem fazer é insuficiente. Não há recursos em vocês. Não há armas em vocês. Não há força em vocês que garanta vitória nenhuma. Mas o Senhor, é Ele quem batalha, é Ele quem age, é Ele quem trabalha, foi Ele quem destruiu os inimigos, foi Ele quem quebrou as fortalezas, dando vitória aos seus filhos, como Deus sempre faz na história, sempre fez na história, inclusive na nossa história. Ele continua agindo assim. Aleluia. Então, pastor, é muito pior do que eu aguento. É exatamente assim que tem que ser. Pastor, eu não tenho recurso, não tenho força, não tenho saúde, não tenho inteligência, não tenho sabedoria para lidar com isso. É exatamente assim que tem que ser. Para que todos vejam e saibam e testifiquem e testemunhem que foi a mão de Deus quem agiu em sua vida. Podemos também enxergar um aspecto do Evangelho aqui no capítulo 6 de Josué. Digo isso porque nossos maiores inimigos não são as cidades fortificadas, quem dera. Nossos maiores inimigos e nossas maiores dificuldades não são os problemas de saúde, ou financeiro, ou de relacionamento, quem dera. Você que acha que seus maiores problemas são financeiros, de saúde ou de relacionamento. Nossos maiores inimigos e que jamais conseguiremos vencê-los é a morte e o pecado. Esses sim são infinitamente mais fortes que nós e não temos forças contra eles. O pecado tem o poder de nos fazer acreditar que podemos viver como se Deus não existisse. O pecado tem o poder de nos fazer acreditar que podemos sim encontrar satisfação e preenchimento aqui nesse mundo, à parte de Deus. Desde Adão, não há ninguém que consiga vencer suas desgraças, ou consiga vencer essas duas desgraças, o pecado e a morte.
Mas a grande notícia de hoje é que o nosso Senhor Jesus, ele venceu esses nossos terríveis inimigos em nosso lugar. A Bíblia nos garante que nós não precisamos guerrear mais contra a morte. Jamais venceremos ela. Não precisamos guerrear contra o pecado, jamais venceríamos ele. Mas o Senhor Jesus na cruz do Calvário venceu a morte e o pecado por nós. Da mesma forma que Deus entregou Jericó, venceu Jericó por Israel, Jesus venceu nossos inimigos por nós. E por isso estamos aqui. E eu quero finalizar com uma aplicação prática para colocarmos em exercício essa semana. Precisamos sair daqui hoje com mais temor no coração e ao mesmo tempo mais confiança em nossa vida. Depois de ouvir o que nós ouvimos, precisamos cultivar em nosso coração mais temor e também mais confiança. Em primeiro lugar, precisamos, à luz do texto de hoje, desenvolver um santo temor no coração. Sabemos, irmãos, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, mas também sabemos que a qualquer momento o Senhor pode nos visitar com o seu juízo, visitar-nos com o seu castigo, porque é isso que a Bíblia nos garante, que o nosso Deus repreende e castiga a todos quanto ama. Ou no original, repreende e açoita a todos quanto ele ama. Então, o Senhor não derrama sua ira sobre seus filhos. A ira do Senhor é reservar aos inimigos do Senhor. Mas o Senhor nos visita com juízo, o Senhor nos visita com sua mão poderosa, por vezes nos reconduzindo, nos fazendo voltar mais uma vez ao santo caminho. Então que cresça temor no nosso coração a partir do dia de hoje, mas também podemos sair daqui mais confiantes, pois o texto lido nos ensina que é o Senhor quem batalha nossas grandes batalhas. Não somos nós. Somos até instrumentos de Deus. Ele pode até usar nossa pequenez, nossa fragilidade. Mas quem está em batalha é Deus, não somos nós. Amém? Feche seus olhos. Chama o pessoal do louvor aqui na frente. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por sua palavra. Louvamos, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco aqui nesse lugar. E tua palavra hoje nos orienta, Pai. Nos informa, nos revela o que pode acontecer com um povo que vive afrontando o Senhor, mas também o que pode acontecer com um povo que confia no Senhor. Pai querido, nós vivemos, e aqui confessamos isso, uma vida de afronta, tão distante de Ti e da Sua vontade. Nós queremos nesse momento, ó Pai, mudar de povo. Clamamos que sejamos contados entre aqueles que confiam no Senhor e não entre aqueles que afrontam o Senhor. Por misericórdia que nós clamamos a Deus. Amém. Amém. No sangue do bom Redentor.
estão firmados.